Oi, eu voltei para a gente continuar nosso conteúdo de tecnologia têxtil. Hoje a gente vai falar das fibras, tá? Lembrando que a fibra é o comecinho lá do nosso tecido, né? A gente tem as fibras que produzem fios, que produzem tecido. Então a gente vai falar das fibras. E o que é uma fibra? Bom, uma fibra é todo elemento que tenha uma relação entre comprimento e diâmetro, né? Diâmetro é a espessura, né? A largurinha da nossa fibra. Todo elemento que tem essa relação de comprimento e diâmetro, a gente considera que é uma fibra, tá? Agora, a gente vai falar aqui das fibras têxteis, que são as que interessam pra gente, que são as fibras pra gente construir tecidos. Então, a fibra têxtil é qualquer fibra que a gente consegue construir um fio, produzir um fio e a partir dela produzir um tecido. E o que precisa para uma fibra ser considerada uma fibra têxtil? Bom, ela precisa ter algumas características que possibilitem essa produção. Então, a gente está falando de resistência, a gente está falando de conforto, de durabilidade, da suavidade, né? Ela precisa ser uma fibra que dê para a gente fazer um fio e, a partir desse fio, construir um tecido. Daí ela é considerada uma fibra têxtil. Legal? Bom, as fibras têxteis são divididas em duas categorias. A gente tem as fibras naturais e as fibras químicas. Bom, as fibras naturais, como o nome já fala, elas são extraídas da natureza, tá bom? Então, qualquer fibra que a gente pegue da natureza e a partir dela consiga fazer um fio, produzir um fio, ela é considerada uma fibra natural, tá? Agora, as fibras naturais, elas também são subdivididas em animal, vegetal e mineral. Gente, parece complicado, mas é muito simples, porque assim, ó, a fibra natural, que ela veio da natureza, e daí ela tem uma origem. Se eu peguei ela de um animal, ela é uma fibra animal. Então, tá vendo? A palavra já tá contando toda a história pra gente. Então, se é uma fibra animal, o que eu tô falando? Da seda, que é produzida pelo bicho da seda, de lã, né, que a gente tira lá do carneiro, de uma lhama, a gente tá falando das lãs, e de pelos, cabelos, qualquer coisa de animal que a gente consiga tirar do animal e produzir um fio, é uma fibra de origem animal. Legal? Bom, a fibra vegetal também o nome já está contando pra gente, né? Ela vem das plantas. Então a gente tem o linho, a gente tem o algodão, a gente tem o sisal, por exemplo, que são fibras que a gente também extrai da natureza e elas estão lá, né? A partir de um processo bem simples, a gente já consegue transformar elas em fios. Legal? E tem a fibra mineral, como por exemplo o amianto, que a gente também consegue, a partir dessa extração mineral, tirar essa fibra para construir um tecido. Então essas são as fibras naturais, legal? E o que são as fibras químicas? Bom, as fibras químicas são as que a gente precisa fazer um processo, o homem precisa passar a fibra por um processo para transformar, né, a matéria-prima no processo para transformar em fibra. Tá? E essas fibras químicas também têm uma subdivisão. Elas podem ser artificiais ou sintéticas. Qual que é a diferença? Bom, as fibras artificiais, elas são, a matéria-prima delas é da natureza, mas ela precisa passar por um processo feito pelo homem para virar uma fibra. Então, por exemplo, a viscose. A viscose, ela tem a matéria-prima dela é a celulose, que é extraída da natureza. Só que ela é extraída em forma de pasta. Então você não consegue pegar a pasta e já fazer um fio. Você precisa pegar a pasta de celulose, fazer um processo ou industrial ou caseiro, né, mas normalmente industrial, para você transformar ela numa fibra, para depois ela virar um fio. Então, assim, por mais que ela tenha vindo da natureza, a gente tem que passar por um processo. Então, ela é considerada uma fibra química artificial, tá? Agora, a fibra sintética é uma fibra que é totalmente produzida pelo homem. Então, a matéria-prima é feita industrialmente e depois, passado por um processo, ela se transforma numa fibra. O que a gente está falando? Do poliéster, da poliamida, a gente está falando do elastano, que é, né, uma delícia, porque a roupa fica super confortável, mas são fibras sintéticas, elas dependem única e exclusivamente de processos químicos para ela poder ser produzida, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, que é o mais legal, é relacionar esse conteúdo com a modelagem com a costura, que é o nosso foco aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é com relação à sustentabilidade. Hoje em dia a gente tem uma procura muito grande pelas fibras naturais, que são, né, as que estão lá prontinhas na natureza,
justamente para tentar diminuir o impacto dos processos químicos que prejudicam o meio ambiente, tá? Então a gente tem essa procura. Mas em contrapartida, a gente tem a indústria têxtil super avançada em tecnologia que está conseguindo reduzir esse impacto nos processos. Então a gente tem algumas fibras que estão passando por processos químicos, mas já muito pensados e já voltado para que esse impacto no meio ambiente não aconteça ou aconteça o mínimo possível. E a gente tem a vantagem na tecnologia dos tecidos que a gente chama de tecidos inteligentes, né? Que são os tecidos que têm proteção, por exemplo, proteção dos raios de sol, ou os tecidos que não deixam bactérias se proliferarem. Então a gente tem esse avanço da tecnologia que a gente tem que ter sempre junto com a gente para poder ter benefício, assim, e prejudicar o meio ambiente o mínimo possível, tá bom? E uma outra coisa que é super importante desse conteúdo todo é a gente relacionar com a modelagem. Então lembrando que quando a gente vai fazer uma peça de roupa, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer com a nossa peça, o que a gente quer, né, na nossa peça, assim, falando de volume, de proporção, falando de caimento. Então, assim, se eu vou fazer, depois eu quero fazer uma estampa, eu quero fazer um bordado, qual que tecido que eu posso usar? Porque assim, se eu bordar e depois a linha soltar tinta no meu tecido, então eu tenho que saber do que o meu tecido é feito para saber que roupa que eu vou construir com ele. Essa é a coisa mais importante pra gente, tá bom? E a gente tá falando assim, desde a escolha depois dos processos de costura, então assim, que linha que eu vou costurar, qual é a melhor agulha, né? Porque até isso tem a ver, assim, dependendo do tecido, tem uma agulha que é melhor para não romper a fibra, sabe? É um estudo bem interessante, assim. E eu escolhi para dar um exemplo para vocês, para ficar ilustrado o que eu tô falando, que eu vou falar para vocês sobre os plissados. Bom, uma roupa plissada, um tecido plissado, é como esse aqui da imagem. Ele tem essas preguinhas, né, que são essas dobras, parece um leque, tá vendo? Ele é como se fosse um lequezinho. E a gente considera que é plissado quando essa distribuição dessas pregas, elas são permanentes. Então assim, se você lavar a sua roupa, eu fiz uma saia plissada, eu lavei e quando eu tiro ela lá da máquina, eu lavei a mão, quando ela seca, ela continua plissada, as dobrinhas continuam lá. Se ela não continuar, a gente tá falando daí de uma saia pregueada, que é uma saia com pregas. Então a prega é aquela que a gente tem que ir pro ferro passar cada vez que lava para ela voltar a ficar dobradinha. O plissado fica para sempre. Então você tem uma roupa plissada, você sabe que aquelas preguinhas estão lá e são para sempre. Bom, como que a gente consegue plissar um tecido? O plissado é um processo, né, industrial, você consegue até fazer de forma caseira, mas você precisa colocar um produto no tecido e temperatura. Precisa colocar um ferro quente ou colocar ele dentro de uma forma. A gente tem as formas para fazer plissado até de tamanhos diferentes. Então, você fala assim, eu queria um plissado de 1 centímetro, as minhas dobrinhas com 1 centímetro. É uma forma. Se a gente quer falar, eu queria um plissado mais largo, com, sei lá, um plissado grande com 3 centímetros, a gente tem outra forma. É igual a forma de bolo. Você escolhe lá o plissado que você quer e escolhe a sua forma. E daí eles passam um produto no tecido e colocam numa temperatura alta. E o que acontece quando coloca a temperatura? A fibra do tecido, que é justamente sobre o que a gente está falando aqui no vídeo, a fibra muda a característica. Então, se ela tinha uma característica que deixava o tecido liso, quando você põe na forma e põe a temperatura, ela fica dobradinha do jeito que você quer e fica para sempre. Só que o que é importante? A gente só consegue fazer o plissado, mudar a estrutura do tecido, da fibra, nas fibras sintéticas. Então, se você um dia quiser fazer uma saia, um tecido, usar um tecido plissado, você tem que comprar um tecido que a fibra seja sintética. Que seja de poliéster, que seja de nylon, de poliamida, tem que ser uma fibra sintética. Se você falar, eu comprei um algodão e mandei fazer um plissado, eu fiz um plissado na minha casa lá, do jeito que eu aprendi, você vai ver que a hora que você lavar, vamos supor, eu fiz uma saia de seda plissada. A hora que você lavar a saia, seu plissado foi embora. Eles têm que ir pro ferro passar todas as suas preguinhas. Legal? Então, o importante pra gente é isso. A gente tem que entender do que é feito o nosso tecido, qual é a fibra que eu tô usando, a matéria-prima do meu tecido, pra ver se vai ter o resultado que eu quero na minha roupa, tá bom? O que eu posso garantir pra vocês é que esse conteúdo de tecnologia têxtil é uma delícia de aprender. Vocês vão ver que no próximo passo a gente vai falar dos fios. Então, assim, cada fibra a gente consegue fazer diferentes fios.
Então, fio torcido, fio, enfim, uma infinidade. E daí, por ter uma variedade muito grande de fios, a gente também consegue, graças a Deus, ter uma variedade gigante de tecido pra gente fazer as nossas coisas diferentes, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, fica ligado aqui nessa nossa playlist. A gente vai colocando vídeo novo. Essa semana ainda a gente vai ter o vídeo da costura da saia, que a gente tá na expectativa, né, da costura, já tá tudo preparado pra gente começar a costurar. E a gente se vê aqui, é uma delícia encontrar vocês.